Provedoria de Justiça de Angola e a entidade reguladora da comunicação social angolana, ERCA, negam existir ordem superior em perseguição a jornalistas. Foi aqui dito que em Angola há perseguição aos jornalistas. Eu colocaria o problema noutros termos, que há abuso da liberdade de imprensa e que não se respeitam as instituições e as pessoas. E bom seria que conseguíssemos iniciar um processo de penalização dos crimes de abuso de imprensa. Alguns polícias, e vamos dizer as questões de ordem pública, que cedem na sua atuação, não podemos culpar o governo todo. Porque são polícias que se cedem na sua atuação. Sei que deveria haver mais sensibilização, por exemplo. E às vezes, muitos desses polícias ou outras entidades, às vezes agem por emoção, ou até eu digo como se exagera, portanto, para querer brilhar e mostrar ao chefe que fez muito, quando às vezes a orientação não é essa. As entidades dizem ainda que nunca receberam nenhuma denúncia. Nunca vi nenhum jornalista a ir fazer queixa ao provedor de justiça. Mas eu já defendi jornalistas. E o Ministro do Interior pode confirmar isso. Porque o trabalho todo que o provedor de justiça, ou neste caso a provedora de justiça, faz, não é divulgado. Alguns deles não, porque, por exemplo, quando eu vejo nas redes sociais determinadas violações, eu reencaminho a entidade competente. E essa entidade, portanto, se vejo que é uma violação flagrante, que não há dúvidas, eu solicito a essa entidade para repor a legalidade. Porque eu tenho competências como provedora de justiça de pedir esclarecimentos ou fazer recomendações. E em relação aos jornalistas, o Ministro do Interior testemunha que eu tenho reencaminhado várias questões sobre jornalistas que foram espancados e cujos direitos foram violados. Mas nunca vi nenhum jornalista, por acaso, a ir lá fazer queixa. Que devia, até porque o tribunal é mais moroso e sendo provedor de justiça um órgão célere, e até porque é um órgão neutro, porque não exerce política, deveria. Você vir aqui no dia 2 de maio fazer taxativamente a acusação de que há perseguição a jornalistas em Angola é pouco sério. É pouco sério. É pouco sério. É muito pouco sério. O senhor, como cidadão, tem o direito de defender-se. Apresente queixa. Vá à Provedoria de Justiça. Peço uma audiência ao senhor Estado de Estado da Comunicação Social. Diga que aquela gente, NIF, número não sei quantos mais, anda a perseguir-me. Mas não são as autoridades como tais. Nós precisamos de perseguir jornalistas para que efeito? Eu próprio sou jornalista. Nunca fui perseguido. Os responsáveis fizeram tais afirmações em resposta a questões dos jornalistas, segundo as quais tem havido perseguição à classe que constitui o quarto poder. Na província do Cunene, uma rádio esteve a produzir um programa e retratava assuntos políticos. E, no entanto, o seu diretor ligou em direto, pediu para que tirasse o programa do ar porque abordava questões políticas. E eu queria saber e aproveitar já a ocasião, através da entidade reguladora da comunicação social, ERCA, e também as entidades presentes, como é que olham para esta questão? Jornalistas que são brutalmente espancados pela Polícia Nacional, alguns agentes da Polícia Nacional, sobretudo nas marchas, e não vimos sequer um comunicado da ERCA em solidariedade aos jornalistas da comunicação social, dos órgãos de comunicação social privados. Cláudio Inde, que foi obrigado a sair do país pelo facto de ter sofrido represálias, começou primeiro a sua família e depois o que obrigou mesmo a sair do país. O presidente da ERCA diz que o que tem havido é uma bondade por parte das autoridades angolanas. Não pode ou não deve exigir da ERCA, ou de mim particularmente, solidariedade com os jornalistas dos órgãos de comunicação social privados. Os jornalistas têm uma regra de conduta. Existe uma comissão da carteira e ética. Não sei se todos temos de ciência certa o que reza o código de ética. E em condições normais, muitos dos jornais ou pasquinhas que existem aí deveriam ser retirados de circulação.
O que tem havido, acredito, da parte de muitas autoridades é uma excessiva indulgência relativamente às acusações, à falta de respeito às instituições. Outra questão que se levantou tem a ver com o contraditório. O portal A Denúncia tem encontrado muitas dificuldades nesse sentido. No ano passado, por exemplo, denunciamos várias irregularidades do então vice-procurador-geral da República, Moutalis, negou o contraditório, mas abriu uma queixa-crime por difamação e calúnia e chegamos mesmo a ser condenados. Nunca neguei contraditório com ninguém, nunca. Sempre falei com a imprensa toda. Eu não ia negar vocês, né? Antes mesmo da reportagem de ser publicada, negou esta solicitação, entretanto foi falar para uma outra rádio. Não seria melhor falar para o portal, visto que este portal que... Sem comentários. Sem comentários. Vamos embora. O Presidente da República, acho que foi na mensagem de fim de ano, fez notar a necessidade de se trabalhar mais e comunicar melhor. Portanto, este é um processo. O problema do acesso às fontes de informação é um dos problemas que nós temos no exercício de jornalismo em Angola. Então, temos que lutar todos na mesma direção, no sentido de que os responsáveis, os governantes, sejam levados a justificar as suas funções. Portanto, esse é um problema que nós temos desde há bastante tempo. O primeiro Seminário Nacional de Informação, que foi em 1985, já colocava esse problema, o do acesso dos jornalistas às fontes de informação. O que é que devemos fazer? Pressionar. Pressionar no sentido de que o responsável, o dirigente, o gestor, tenha que prestar contas. Esse é o trabalho que temos que fazer. Diz que estamos no bom caminho em termos de liberdade de imprensa. Os governantes também têm de ajudar para que esta melhoria a que se referiu possa se concretizar, porque, por exemplo, a título de exemplo, o portal A Denúncia, órgão em que trabalho, tem estado a enfrentar muitas dificuldades no acesso ao contraditório e isso, de certa forma, também pode ou não, no seu entender, beliscar, de certa forma, a liberdade de imprensa. Não, eu penso que não devemos ir por aí, mas olhar sobretudo a perspectiva das instituições, não individual. A questão das fontes, do contraditório, que é um fator proeminente, fundamental para que, de facto, haja desenvolvimento da comunicação social, é uma responsabilidade e uma cultura que se deve impregnar para a sociedade, não só governantes, mas qualquer um de nós enquanto cidadão deste país. O Dia Mundial da Liberdade de Imprensa assinala-se amanhã, 3 de maio, mas a entidade reguladora da comunicação social angolana realizou hoje, quinta-feira, em Luanda, esta conferência de imprensa em que se falou sobre a liberdade de imprensa e outros direitos fundamentais. Antônio Samuchichi, portal A Denúncia, em Luanda.